Olá, meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias e grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho que foi ou é importante na vida dela. Então aproveite e assista até o final. Peço que se inscreva em nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial e o nosso site omelhorconselho.com.br, onde lá tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. E também divulgando que o nosso podcast também é transmitido pelo canal Marketing, na Vivo, número 611, e na Claro 692, todas as segundas-feiras, às 21h30. E eu vou apresentar agora o currículo da pessoa entrevistada de hoje. Ele é formado em administração com habilitação em comércio exterior pela Unicinos. É doutor e mestre em administração também pela Unicinos. Professor titular e coordenador do programa de pós-graduação em administração da SPM. Realizou pesquisa de pós-doutorado na Universidade do Vale do Itajaí e foi pesquisador convidado na Florida International University, em Miami. É conselheiro consultivo da Rede de Economia Criativa do Brasil. Representa o Brasil na Academy of International Business. Por quase 30 anos foi empresário na área de logística internacional, até fazer sua transição de carreira para a educação. É membro do corpo editorial de periódicos como Long Range Planning e Brasilia Administration Review. Possui publicações em periódicos de alto impacto, como o Global Strategy Journal, International Business Review e Long Range Planning, International Journal of Management, entre diversos outros. Tenho a grande honra de receber aqui hoje Silvio de Vasconcelos. Muito obrigado. Luiz, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui, eu tenho acompanhado o canal e estar junto entre esses entrevistados me enche de orgulho. Obrigado pelo convite. O orgulho é completamente meu, pode ter certeza disso. Silvio, 30 anos trabalhando em logística. E aí um dia, como é que foi? Você acordou e falou, vou trabalhar com educação? É isso? Mais ou menos. Não é tão assim, não. Bom se fosse tão linear as coisas, mas não são. Eu, durante a minha vida profissional, muitas vezes eu acolhi estagiários de diferentes níveis dentro da minha empresa naquele, conforme as coisas iam acontecendo, eu percebi que eles vinham fazer estágio para tratar de coisas que eles estavam aprendendo, que era o que eu fazia. Então, quando eu tive a oportunidade, eu me ofereci para ser professor. E aí descobri que eu precisava fazer uma carreira que eu desconhecia, que é a carreira acadêmica. Então, fiz um curso de formação na Fevale, em Novo Hamburgo, e em seguida adentrei mestrado, doutorado, e as coisas foram acontecendo. Estou muito feliz aí por ter feito essa transição. Eu, na verdade, descobri que eu estava fazendo essa transição já quase no final do mestrado. Eu estava aprimorando meu conhecimento. Quando eu me apaixonei por pesquisa, aí foi revelador que em algum momento eu ia ter que concluir esse processo. E o propósito de transmitir o conhecimento, né? De mudar a vida das pessoas. Exato. Isso é muito, assim, traz uma alegria muito grande quando a gente está tratando com as pessoas e a gente vê que de alguma forma a gente está transformando. E quando a gente as encontra em outras situações e elas contam como foi aquela trajetória e o papel que teve, às vezes, uma fala muito fortuita dentro de uma sala de aula que transformaram. Então, é um cuidado que a gente tem que ter também, quando a gente, no papel de professor, e também um cuidado com a pesquisa, a ética na pesquisa, o cuidado, levar a sério, colocar a ciência na frente, isso é muito importante. Então, esse ganho que eu tive na transição, não teve nenhuma ruptura com a empresa em que eu atuava, ao contrário, sou muito próximo deles, visito quando posso, eles estão muito bem, hoje é uma empresa certificada, um Freight Forwarder muito reconhecido, mas eu escolhi esse caminho e estou muito feliz por ele. E você, como esse profundo pesquisador que eu sei que é, né? Uma pessoa que vai a fundo sobre critérios realmente técnicos importantes, que pesquisa com uma dedicação incrível que você tem. As empresas hoje pelo mundo, né? A questão organizacional, fala-se muito em criatividade. Essa criatividade é essencial mesmo? Tem que ter criatividade todos os dias? Olha, essa é uma ótima pergunta. Sabe que a criatividade, ela quando surge assim a discussão sobre criatividade, ela era tida como algo mágico, um dom. Então a pessoa era criativa ou não, era como ela tinha nascido. E na medida que foi se estudando mais, se viu que era possível
que a criatividade fosse tratada de uma outra forma. Você vai ver quando você fala que a pessoa é criativa, normalmente acho que a pessoa tem algo de diferente, mas também muitas vezes ela não é produtiva. Porque ela fica elaborando ideias e não produz. Então, esse conjunto de coisas, de como vai evoluindo o conceito de criatividade, foi algo que eu me interessei. Então, nesse processo, eu poderia te dizer que hoje, com tantas possibilidades das empresas se tornarem iguais, por facilidade de acesso a tecnologias, a determinados tipos de recursos, conhecimento, quem não é criativo não consegue se diferenciar da outra empresa. Então, hoje, a criatividade realmente ela é essencial. E me diga uma coisa, para falar mundo, tem diferença do que é esse critério da criatividade numa atuação internacional e uma atuação global? Excelente. Bom, quando nós tratamos, isso aí vem muito do meu caminho, né? Eu trabalhava com logística, então eu atendia empresas que estavam exportando, que tinham conexão com o mundo. Então esse meu interesse de olhar para a criatividade com as empresas que atuam internacionalmente me conduziu no primeiro momento a entender que elas dependeriam de desenvolver algum tipo de criatividade quando elas fossem para o ambiente internacional. Mas aí eu considerava que havia um ambiente doméstico em contraponto a um outro universo que era o internacional. À medida que eu fui avançando na pesquisa, eu percebi que a competição ela não é mais separada doméstico e internacional. Você tem competidores que estão presentes no seu dia a dia. Você precisa agir globalmente o tempo todo. Então, considerando o tipo de empresa que eu atendia, normalmente pequenas e médias empresas, eu percebi que elas vinham desenvolvendo condições de avançar em outros mercados na medida que elas interpretavam que o mundo não era mais dividido em doméstico e internacional. A competição se tornou global. Então, para isso, você já não compete mais com o seu vizinho, você precisa muitas vezes colaborar com o seu vizinho para enfrentar um concorrente que está num outro lugar do mundo, num outro país, em condições, às vezes, muito diferentes das suas. Então, a criatividade, ela se torna algo importante. Eu gostaria, Luiz, de frisar algo muito importante para a gente fazer esse conceito da criatividade ficar mais claro. Toda vez que a gente fala de criatividade, a gente tende a olhar para o indivíduo, que é onde as ideias surgem. Porém, dentro das organizações, como é que é isso? Como é que funciona? Todo mundo tem ideias. E às vezes as ideias nem são grande coisa. Mas essas ideias, quando combinadas com outras ideias, transformam o ambiente. Então, quando há vazão para a criatividade dentro de uma organização e ela sabe elaborar as ideias para que isso surja um recurso diferente dentro da organização, ela começa a lidar com as mesmas condições das outras, porém aproveitando melhor as ideias que surgem e avaliando se aquelas ideias criativas vão ou não se tornar algo inovador. Agora, você despertou interesse, você falou agora há pouco, né, de pesquisar. Mas eu queria que você comentasse o seu aspecto principal dessa intersecção entre a criatividade organizacional e os canais, a capacidade digital, né? Que foi ali que você deu o maior foco, né? Você acendeu o farol maior ali. Isso, eu tenho pesquisado já com colegas, ninguém pesquisa na academia sozinho, né, Luiz? Então eu tive a sorte de, ao meu redor, encontrar pessoas que participaram de projetos comigo. Então, em algum momento, nós conseguimos identificar elementos que traziam de outras pesquisas que estavam sendo realizadas um papel das capacidades digitais. O que é capacidade digital? Capacidade digital é você conseguir monitorar o ambiente e ver o que tem de possibilidades de você mudar os seus processos, de digitalizar seus processos, que a gente chama, de uma maneira mais abrangente, como um ambiente de transformação digital.
E aí, desde o ponto que ela consegue monitorar o que está acontecendo, ela consegue fazer mudanças e ver o que ela consegue adequar o seu ambiente, as suas práticas, as suas rotinas, aí ela começa a olhar para frente e fazer algo adiante. Ela consegue já fazer uma transformação e ela então começa a estar num ambiente em que esse digital passa a ser algo parte do processo. E mais recentemente, Luiz, eu tive a chance, a gente diz a sorte acontece, né? Acontece quando a gente dá chance para ela. Exato. Então, o que aconteceu? Eu tive a chance de conhecer uma outra estudante e propor um outro olhar. Antes que começasse a se falar em inteligência artificial generativa, nós já estávamos olhando o quanto as empresas estavam desenvolvendo a inteligência, usando a inteligência artificial como capacidade. O que eu quero dizer? O quanto elas estavam aptas a aproveitar elementos que já estavam disponíveis de inteligência artificial para ganhar performance. O que eu convidei ela a fazer é fazer uma discussão. E a criatividade? Porque tecnologia, as empresas têm acesso, basta ter recurso financeiro. Mas como é que faz? Como é que lida com isso? Então, houve essa discussão, essa transição. Veja, no início eu não pensava nesse aspecto, mas à medida que o ambiente vai se transformando e a conversa passa a ser sobre o digital, e hoje a gente olha de uma forma mais abrangente, é tecnologia. É tecnologia que está acontecendo. O que acontece com a criatividade? Primeiro, eu tenho que ser criativo, num primeiro momento, para identificar quais são aquelas tecnologias que estão alinhadas com a minha estratégia. Se elas não estiverem, elas não vão ser úteis. Não adianta eu trazer uma tecnologia que eu não tenho as pessoas, que não se alinham com aquilo que eu estou planejando para o meu futuro. Esse é um aspecto. Na medida em que isso vai acontecendo, em que eu vou tendo a chance de trazer essa inteligência artificial ou capacidades digitais, na forma de capacidades mesmo, aquilo que a empresa consegue articular com os recursos que ela tem. Quando eu consigo fazer isso, eu desperto para um outro aspecto, que é ter mais criatividade, porque eu começo a ter condições, por exemplo, de analisar dados, os dados que estão disponíveis, aqueles dados que eu consigo gerar ali dentro do ambiente, com a tecnologia que eu tenho, e olho de forma criativa. Porque num mundo em que todos têm condições de ir na internet, baixar um software, baixar uma IA, e a partir dela extrair grandes possibilidades para a sua estratégia, quando ela consegue fazer isso, a priori todos poderiam fazer. E daí o que acontece? Não tem mais diferenciação. E essa competição não é mais local, ela é global. Então, ao mesmo tempo, isso tudo está disponível para todos. Quem vai melhor aproveitar? Quem conseguir transformar isso com um ambiente que gere ideias, que você conecte dados e aqui você use melhor esses dados. Tudo que a gente pesquisa, Luiz, e isso vem, uma origem que a gente tem na administração, vem da economia, a gente é pautado por dados que já estão disponíveis. Você vai fazer uma previsão de como vai ser o futuro, você olha para o passado e faz uma linha de tendência. É isso, essa é a nossa prática. Então, você, de certa forma, fica preso ao passado. Você desenha sobre o passado. A criatividade dá essa outra possibilidade de você conseguir amalgamar mais ideias e, às vezes, ideias até que estavam lá armazenadas em um determinado ponto, que há 10 anos atrás não fazia sentido. Com a nova tecnologia, você consegue. Então, Luiz, o que eu gostaria de dizer é que conversa muito bem. Claro, com alguns reveses, se você não souber administrar muito bem tudo isso. Até porque, né, Silvio, até onde se sabe, o que diferencia o ser humano dos outros animais é a capacidade de imaginação. É criar mentalmente algo que não exista ainda. E aí eu quero que você me corrija, você é um profundo pesquisador. A inteligência artificial, pelo menos hoje, para a gente não ter uma afirmação absoluta, ela te dá uma criatividade futura, mas baseada naquilo que você falou, do passado. Então, nós precisamos muito da inteligência natural humana
para pegar esses dados da inteligência ou outras ferramentas e manter a criatividade. É isso? Muito bem, exatamente, Luiz. O que eu acrescentaria é que se for sempre as mesmas pessoas fazendo isso, elas vão chegar sempre nas mesmas conclusões. E mais, se todos os seus concorrentes estiverem usando as mesmas ferramentas, você não se diferencia. É como você pegar um aplicativo para chegar no destino, se ele não tiver algo dentro de inteligência artificial que ele distribua o trânsito, vai engarrafar os caminhos que ele está direcionando. Então, o risco é que todos sigam fielmente o que traz a inteligência artificial como recomendação, e quando você vê, você tá todo mundo na mesma avenida. Então, o que nós precisamos é pensar como dentro das organizações nós vamos lidar com isso. E aí, Luiz, algo que é fundamental e que muitas vezes, eu sei que alguns grupos já tratam bastante disso, precisamos ter diversidade dentro das organizações. O que é diversidade? Nós precisamos lidar com o contraditório. Nós precisamos ter pessoas que pensem diferente da gente, porque aí eu escuto. Aí eu vejo outros pontos de vista e talvez eu não siga o caminho daquela primeira ideia, mas junto com a minha, ou combinado com o que eu tenho, que a tecnologia está me oferecendo, eu posso fazer um caminho alternativo e que talvez me traga muitas outras oportunidades que nem num primeiro momento, com a minha ideia original, eu não alcançaria. E você estava conversando, estava me lembrando o termo desemprego tecnológico. E pode parecer que é uma coisa nova. O desemprego tecnológico foi em 1930 ou 31. O termo foi criado na Inglaterra. As pessoas falando que a tecnologia ia tirar os empregos. Quer dizer, há 100 anos quase que a gente fica lutando contra a tecnologia. E eu lembrei de uma outra coisa também quando você falava do movimento ludista. Os ludistas, 100 anos antes, ou seja, 200 anos atrás, eles entravam à noite nas fábricas na Inglaterra para quebrar o maquinário. E ameaçavam de morte os inventores, quer dizer, então era uma luta contra a tecnologia, acho que sempre teve, e hoje está acontecendo um pouco isso, essa luta da tecnologia. Sim, existe, e também existe outra coisa, Luiz, que é muito importante. A tecnologia, ela surge do que o Schumpeter chama de destruição criativa. Tem algo que é muito bom, funciona de algum jeito, e vem alguém e descobre uma alternativa totalmente diferente. Imagine você, quando você tinha as suas lâmpadas, toda a iluminação aqui dentro do estúdio, quando era com lâmpadas incandescentes. Quando chega o LED, muda tudo, mas muda também quem fornece, muda a máquina, muda o prédio, muda quem é o fornecedor. É uma grande transformação. O que acontece com o resto? A gente tem visto isso também hoje na energia. Nós temos uma matriz energética muito forte na energia que vem do fóssil. E daí o que acontece hoje? O que vai fazer com toda essa estrutura se grandes capitais têm essa estrutura? Tem que fazer um processo lento. Não é que não podemos ser também idealistas achando que de um dia para o outro a gente vai fazer essa transformação, porque há tudo isso acontecendo. Então, tudo isso, quando nós colocamos junto e começamos a discutir que barreiras o avanço da tecnologia nos traz e que riscos ela oferece para quem já está estabelecido, nós podemos dizer que isso é inerente do processo. Vai sempre ter aqueles que vão contestar, mas tem caminhos que não se volta. Claro, com cuidado, nós precisamos ter cuidado para lidar com isso, porque temos humano. O humano, ele não pode ser deixado de lado. E o humano hoje, ele é muito menos braçal, e eu não quero também diminuir a qualidade de quem é braçal. Sim. Eu quero dizer que hoje essas pessoas precisam ser preparadas, precisa toda uma educação ser transformada para eles poderem lidar com essas tecnologias, para que eles possam usar mais a mente. E aí sim, nós vamos ter ambientes, pessoas que pensam diferente, de origens diferentes e que conseguem discutir alguma coisa. O formato dessa xícara, nós podemos passar para discutir coisas que a máquina não vai conseguir. A máquina está programada, quando eu digo isso, a tecnologia, os dados estão programados para ler o passado.
para desenhar o futuro, é uma linha reta. Qualquer curva que você vê de tendência, não independe do método, ela vai criar uma linha que ela vai ficando reta. Por quê? Porque no presente ela não é reta. Ela não é. O passado não é linear. Ele vai acontecendo, ele vai mudando, a gente vai interpretando o passado. E aí, Luiz, eu gostaria de trazer um outro tema que, num outro momento, talvez a gente possa avançar, que o passado importa. O passado importa. Não, eu não quero dizer que quando a gente traz e começa a falar de tecnologia, que a gente trabalha com dados que estão viciados no passado, que a gente está descartando. Ao contrário, eu preciso entender os mecanismos, muitas vezes, que faz com que aquele gestor diz, mas a gente sempre fez assim. Então, a criatividade ela chega nesse momento para dizer, o que eu faço com as ideias que eu tenho? O que eu faço com esse passado? O que eu aprendi e o que eu preciso mudar? Então, veja, está na gestão, está no produto, está no processo, está no marketing. A gente está trabalhando com algo que vem antes da inovação. O que diferencia a criatividade e a inovação? Isso também seria um ponto interessante da gente conversar. A criatividade ela vem de um processo cognitivo que conecta com memórias nas pessoas, que abrem as possibilidades do que ela vai trabalhar, e ela passa por um processo de afunilamento, que é um pensamento convergente, até que ele passa por um momento de validação. Eu vou para o Luiz e digo, Luiz, o que você acha? Veja que é bem no nível do indivíduo. Quando eu levo isso para conversar no nível das organizações, a gente pode ver qual é a necessidade que eu tenho aqui, o que eu fiz no passado, que possibilidades eu tenho, qual que seria a melhor? Mercado, o que você diz? Você valoriza o que eu estou fazendo? Veja, a gente pode pensar então a criatividade também como um processo organizacional. E aí é interessante nós pensarmos, será que o Brasil está preparado? Porque o Brasil tem uma tradição criativa. Será que a gente está aproveitando ou a gente está mimetizando processos que são feitos em outros lugares? Agora, você falou do passado, né? E que a gente tem que usar essa referência, só não pode São Tomás de Aquino, porque São Tomás de Aquino escrevia que passado, presente e futuro era uma coisa só, não tinha diferença, né, nas teorias dele. Mas você tocou um ponto muito importante, que é o seguinte, criatividade é uma conversa e tecnologia é outra conversa, porque existem afirmações que, não, tecnologia é criatividade. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, essa afirmação que se eu estou certo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso. Eu vinha trazendo a ideia do conceito de criatividade e tentando distinguir de inovação. Bom, inovação é a validação no mercado. Quando eu chego na validação no mercado, eu já estou falando de inovação. Lógico que mensurar a inovação é algo bastante complicado. Tem várias formas de mensurar. Muitas vezes a gente vai olhar por patentes, a gente vai olhar por números daquelas empresas que lançaram produtos novos, a gente tem algumas formas de medir, certo? A criatividade nem sempre ela vai ser inovação. Às vezes eu descubro maneiras de não fazer. Às vezes eu descubro o que eu faço com aquele erro, se aquele erro não vai gerar um outro produto. Então veja, a criatividade ela é ainda algo muito do indivíduo. A inovação tem que ter um valor comercial, tem que ter uma validação. E isso é bastante importante. Agora você trouxe à pauta também tecnologia. Tecnologia, Luiz, é uma irmã siamesa da ciência. A ciência ela tem como objetivo gerar conhecimento. Então, é o que, por exemplo, a gente faz na SPM nos programas acadêmicos em que a gente busca gerar conhecimento. Cada vez mais nós somos demandados, e com toda a razão, toda a sociedade tem pedido, ok, você gerou conhecimento, onde é que eu vou aplicar? Qual é o impacto que isso gera para a sociedade? O que nós estamos atrás? Precisamos gerar tecnologia. Porque a tecnologia ela vem de conhecimento que já existe, com práticas que já estão desenvolvidas, com necessidades, e aí eu encontro um meio em que eu possa transformar e facilitar a vida das pessoas. E aí, Luiz, eu quero entrar num ponto que é bem delicado, que às vezes até choca quando a gente fala. O ser humano, ele não é naturalmente inovador. O ser humano, ele teve, por
centenas de milhares de anos num processo evolutivo que ele tinha que só achar um lugar para ele descansar. Ele precisava de um lugar que o predador não alcançasse. Então, é aquela ideia, às vezes, que bom que já é sexta-feira, que horrível que é segunda-feira. Isso aí está tão enraizado no popular que, de certa forma, reflete essa contradição que é falar que as pessoas são criativas e inovadoras. A gente precisa ir contra a natureza, que a natureza é nos reservar um lugar que eu possa descansar, que eu possa fazer minha digestão, que o predador não vai me alcançar. Então, quando eu faço esse caminho, eu sou um empreendedor. Por isso o empreendedor é um ser humano que não tem lógica. Ele vai, com todas as chances dele se frustrar no futuro, ele continua empreendendo. E é isso que move. A destruição criativa, ela é um processo que começa por esse empreendedor e que transforma tudo que acontece e vai gerando todo um outro ambiente. A gente passou por várias ondas como essa. Hoje, a inteligência artificial ela está se mostrando já como uma outra onda. E essa onda vai fazer grandes transformações, desde o processo de tomada de decisão, como na vida da gente. Então, veja que tecnologia, ciência, criatividade e inovação são figuras que aparecem, às vezes, mais próximas, mas tem elementos aí que a gente precisa pesquisar. E é isso que me empurra para frente. Isso é essa curiosidade das coisas que estão acontecendo. Eu vou pegar essas palavras que você falou agora. Criatividade, inovação e tecnologia. Certo. E aí, lá atrás, no começo, nós começamos a falar de situação global. Tá? Vou pegar essas três e te perguntar o seguinte. Pequena e média empresa, o que tem a ver com isso? Tem alguma coisa a ver nesse mercado global, essas três pilares que você colocou agora, criatividade, inovação e tecnologia? Perfeito questionamento, porque muitas vezes o pequeno empresário, o pequeno e o médio, vou colocar eles assim, embora tenha algumas distinções importantes, aqui no Brasil nós temos uma tendência de quando eu preciso aumentar, quando eu estou no processo de crescimento da empresa, eu busco um outro estado. Porque é quase como se fosse um processo de internacionalização. Eu passo por um processo que eu tenho que enfrentar um número de incertezas que eu não sei lidar muito bem, porque muda a legislação. Então, eu prefiro ir para um outro estado no Brasil. Então, não é natural, dentro do Brasil, esse processo de buscar mercado externo. Só que, ao mesmo tempo, o nosso mercado ele é muito atraente. Basta você ver quantas empresas automobilísticas produzem carros dentro do Brasil. Então, é um mercado muito atraente. Então, o competidor vem para o Brasil. Então, o pequeno e o médio, se ele não conseguir entender que esse processo é global, ele corre o risco de sucumbir. Por quê? Porque ele está num ambiente em que ele tem menos recursos que a grande empresa, mas, por outro lado, a tecnologia está barateando ao longo do tempo. Se você pensar nesse processo que a gente vê hoje de pequenas e médias empresas, principalmente as de tecnologia, avançando tanto, é um processo que já começou há 30 anos atrás, que é um processo quando a gente começa a ver o surgimento da internet, barateamento da comunicação e também do transporte. Se você vê o preço que você pagava para uma viagem a Nova York em 1980 e o preço que você paga hoje comprando, usando tecnologia para achar a passagem e o dia que tem preços melhores, é incrível a diferença. Se você atualizasse o valor que você pagava um meio apartamento, às vezes, para fazer uma viagem internacional e precisasse ficar 20 dias fora. Você é doutorado, então, de fato, você é o doutor. A tua pesquisa no doutorado sobre criatividade, o que te levou e como é que foi essa pesquisa? O que me levou para o tema da criatividade também é um processo que a gente vai descobrindo, né, Luiz? Eu estudei o passado no meu mestrado. O que eu quero dizer? Eu olhava para um termo que eu tenho um maior apreço em pesquisar, que é dependência de trajetória. Dependência de trajetória são aquelas decisões que você toma no passado,
na sua empresa e que vão deixar você preso àquele passado. Você fica dependente das escolhas que você fez no passado. O mundo está mudando, mas você não consegue mudar mais a unidade produtiva de um estado para o outro, porque você depende daquela comunidade, depende de ter algum outro meio ali que lhe atrai. Então, as escolhas que você faz no passado, elas vão criando as condições que vão, muitas vezes, barrando você de ir adiante. E quando você não consegue ir adiante, há uma grande transformação que vem lá da economia, a gente olha para uma destruição criativa e eu fico preso enquanto meus concorrentes que não estão presos nas mesmas decisões que tomaram, eles tomam outro rumo e eu posso ser um daqueles que vai ser destruído. Então, a minha pesquisa ela olhava nesse sentido. Para deixar assim com dados mais claros, eu olhei para a indústria calçadista brasileira. A indústria calçadista brasileira, na virada do ano 2000, 10 anos antes de eu fazer o meu mestrado, passou de uma hora para outra os chineses, na época eram os chineses, levaram os técnicos, levaram os pedidos, levaram tudo. Eles ficaram praticamente a ver navios. E muitas dessas empresas ainda não tinham desenvolvido suas marcas próprias. E isso não é algo que se faz do dia para a noite. Então, essa decisão que eles tomaram no passado de atender as marcas estrangeiras, principalmente as americanas, deixaram eles numa situação, numa encruzilhada. Porque os pedidos mudaram de destino, os técnicos estavam sendo atraídos para a China e eles estavam com seus parques industriais instalados todo o sul do Brasil e até São Paulo. Então, quando acontece esse grande evento, esse evento cria um lock-in. Quer dizer, eles ficam presos no passado por uma decisão. Eu tenho até um caso que eu estudei, que é uma empresa que ela olhava, não vou atender o americano, eu vou atender só uma parte. Eu tenho uma unidade que vai atender o americano e eu vou ter uma outra parte que vou desenvolver uma marca. Essa empresa hoje está em mais de 50 países, com a sua marca própria. Então, veja que ela não ficou presa nesse passado. Quando eu chego no doutorado, e aí sim respondendo a sua pergunta, eu já olhei para o passado, quero ver com essas de sucesso, como é que elas fazem. Como é que essas empresas conseguiram, de forma tão criativa, encontrar caminhos quando ninguém via, ninguém conseguia mapear que o mundo ia fazer essa grande transformação. É claro, quem estuda história teria visto que isso já tinha acontecido na Itália, né? Primeiro aconteceu nos Estados Unidos, com a própria indústria aérea local, foi produzir na Itália no pós-guerra, para depois migrar para outros países e depois ir para o Oriente. Hoje você compra um tênis, ele é de Bangladesh, não tenha dúvida que é Vietnã, Bangladesh, algum país como esse. Veja que quando eu começo a olhar para as empresas que aproveitaram as ideias e foram transformadas, eu estou olhando para um outro conjunto de empresas. E aí entra um pouco do meu vínculo com a minha história profissional. Eu atendia pequenas e médias empresas que exportavam. E aí, quando eu começo a olhar para essas empresas, eu começo a olhar para alguns casos e vejo que alternativas eles chegaram. E eu começo a ver, e eu me lembro discutindo com o meu orientador na época, ele disse, por que você tem que olhar para outros setores? Esse setor está muito maduro. Olha para a tecnologia, olha para a economia criativa. Quando ele falou economia criativa, eu pensei, é isso. Economia criativa tem que ter criatividade. É lá que eu vou estudar o que é isso. Mas aí eu encontrei um problema, o conceito. Economia criativa. Não tem algo meio contraditório? Economia é base no passado, certo? Falamos sobre isso. Quando a gente fala em criativa, são setores que pagam 3 vezes mais, em média, que outros setores e que facilmente basta ver agora o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, que é um processo hoje totalmente autofinanciado, que empresas fizeram e tem muita gente por trás. E eu, como conselheiro consultivo lá da Rede de Economia Criativa, eu percebo como é interessante esse setor. Foi um efeito, né? Eu cheguei depois nisso, mas quando eu comecei a entender o que era indústria criativa e comecei a entrevistar essas pessoas, conversar com elas, eu fui me aprofundando no interesse em criatividade. E aí, Luiz, daí juntou tudo, né? O meu interesse pelo passado, o meu interesse pelo futuro, pela criatividade, pequenas e médias empresas que se internacionalizam. Você, nesse processo de inspiração, né, para você trabalhar, você vê o mercado ou você
começa com uma empresa que você olha e fala assim, pô, eu queria entender essa empresa, né? E se você tem algum caso prático disso, eu me inspirei em tal empresa, ou é pelo mercado? Não, eu gostei desse mercado. Como é que funciona o seu momento criativo de pesquisador? De pesquisador? Muito boa pergunta. Eu acho que ninguém me perguntou isso, Luiz. Gostei da sua pergunta. Eu digo assim que é uma combinação. Eu gosto de usar a combinação assim. Tenho que ter um fenômeno novo. Eu vejo um fenômeno que está acontecendo. De uma hora para outra, as pessoas começaram a gostar mais de alguma coisa. Tem alguma coisa nova, tem um fenômeno. Tem um contexto onde essas coisas acontecem. Em que contexto isso está acontecendo que eu posso entrar e ver esse fenômeno acontecendo? Só que eu preciso de um outro elemento, eu preciso de teoria. Então, esse trinômio, né, de fenômeno, contexto e teoria que me motiva. E acaba, como eu estou olhando para coisas que são próximas às coisas que eu já pesquisei, vai surgindo alguns casos interessantes. Tenho estudado, eu gosto tanto de pesquisa quantitativa como qualitativa. Eu sou meio híbrido, assim, gosto de fazer pesquisa de diferentes formatos. Umas mais positivistas, outras mais interpretativistas, e às vezes eu fujo um pouco desses temas centrais, principalmente quando eu olho para um fenômeno e digo, eu preciso entender como é que... Eu vou dar um exemplo de uma empresa que nos abriu espaço há pouco tempo para a gente fazer uma pesquisa, que foi a MAGE. É simplesmente o maior exportador de proteína vegetal do Brasil. Nós fizemos um trabalho incrível sobre como eles desenvolvem responsabilidade social corporativa para enfrentar pressões internacionais de todo tipo. Então, veja, isso eu estou trazendo um caso, mas eu também tenho casos de pequenas empresas. Tem um caso que publicamos agora no início do ano, que nós olhamos uma empresa que trabalha, ela faz animação, e ela, quando muda a lei em 2012, ela começa a olhar para o mercado. Eu quero aproveitar em 2012 o que mudou na lei do audiovisual no Brasil. Deveria ter 10% de tudo que estivesse na televisão aberta e na televisão fechada, na época, deveria ser produção brasileira. Hoje tem streaming, tem outra discussão. Mas, com isso, essa empresa, e eu posso falar também o nome, a BL Studios, de Santa Catarina, de Blumenau, porque nos abriu as portas e pudemos fazer uma pesquisa fantástica também. Como é que eles, em 2 anos, criam um desenho chamado Boris e Rufus? As crianças até 2, 3 anos veem isso várias vezes, então ele é muito visto. Em 2 anos, está na Disney Channel, está no YouTube, em 80 países, traduzido em vários idiomas. Lá, um estúdio lá de Blumenau. Vê, isso não é um legal? Não tem um fenômeno sensacional isso. Tem uma tecnologia que mudou, tem uma lei que mudou. Tem esse aspecto também que também eu gosto de olhar. Quando a lei muda, o que acontece? Porque às vezes, meu Deus, e agora mudou? O que tem para pesquisar aqui? O que me atiça em termos de pesquisador? E aí, esse caso é emblemático, porque quando nós fomos estudar, não era a empresa, era um projeto, Luiz, que envolvia toda a economia criativa. Eles precisavam de pessoas para voz, pessoas para tradução, para o movimento que o personagem fazia, e tinha que ter um olhar universal. Deveria. E a Disney comprou. Quando eles aprovam o projeto, Luiz, o que acontece? Eles percebem que só 10% do custo estava bancado pela Disney. Eles precisariam encontrar outros caminhos. Daí entra no licenciamento internacional desse novo produto. Veja que caso interessante. É sensacional. Caso uma empresa nossa, né, aqui, Isso. Que conseguiu chegar na Disney em 80 países, como você falou. Agora, Silvio, me diga uma coisa. Você consegue se imaginar melhor? Porque assim, eu quero chegar. Tem muitos pesquisadores e professores que ficam no mundo acadêmico ponto. Eu estudo, mas às vezes aquele estudo não entra na prática. Então, você tem como pesquisador, na minha opinião, um diferencial extremamente competitivo no mundo da pesquisa. Durante 30 anos, não foi 1, 2, 3, você teve uma empresa. Quando você senta com um pesquisador e está lá estudando, isso está dentro de você, né? Quer dizer, está ali. Você sabe disso. Não, peraí, eu sei como funciona tal departamento, faturamento não é assim. Quer dizer, o mundo real
é muitas vezes diferente do mundo imaginado, né, para aquilo. Você se sente, então, mais favorecido para poder pesquisar? Digamos assim, cada pessoa tem a sua característica. Tenho amigos que produzem de uma forma fantástica, conseguem fazer uma leitura e nunca exerceram um papel executivo. Eu tive essa chance, que me serve muito dentro de uma sala de aula, serve para conversar com os executivos quando eu preciso fazer minhas pesquisas, que a gente faz muita entrevista. Então, tudo isso me ajuda. Mas tem algo, Luiz, que mudou no Brasil, isso está sendo mais reforçado agora, nos últimos anos, mas que vem na Europa, principalmente no final ali, melhor, no início de 2010, 2011, no início da década passada, quando o dinheiro no mundo fica escasso. Foi o que aconteceu na grande crise financeira que houve na Europa naquele período. Quem mais paga são as universidades. Então, fica escasso o recurso público para as universidades, que a Europa ela era toda estruturada desse jeito. As grandes empresas disseram, olha, nós podemos financiar, mas as coisas têm que ser mais aplicadas, porque o que vocês estão pesquisando aqui, muitas vezes não faz sentido. Então, houve um processo na Europa que foi antes do processo que hoje nós vivemos no Brasil. Hoje no Brasil, nós, e eu posso falar pela SPM, não posso falar por outras, mas eu sei que tem muitas outras instituições. Nós somos muito colaborativos, tá, Luiz? Dentro desse segmento, a gente trabalha muito com colaboração com outros pesquisadores. E acaba que a gente fica próximo de outras instituições. Mas, pelo olhar da SPM, hoje nós temos uma área que é voltada para buscar projetos. Nós temos um departamento que está em contato com as empresas e faz reuniões periódicas com os pesquisadores para dizer o que você já tem pesquisado que pode servir? Ou qual o problema que vocês têm e que eu posso te ajudar? E aí sim, a gente está fazendo, tem coisas maravilhosas saindo e aí você vê essa conversa que havia e que a gente muitas vezes encontra ainda, uma coisa é teoria, outra coisa é a prática, isso não vale mais para nós não. Primeiro, porque de onde vem a teoria? Eu começo a olhar as práticas, quando eu encontro o padrão, gera a teoria. Aquela teoria vai gerar manuais, vai gerar indicadores, vai gerar um monte de coisa que vai amparar decisões dos empresários. Mas eu tenho que, de novo, voltar para eles. Qual o padrão? Mudou o padrão? O que temos agora? Veja como está. É uma combinação, uma simbiose, mas você tem que encontrar a teoria mais adequada para entender esse processo. Eu concordo com você quando você fala que a SPM é um lugar de pesquisa, de conhecimento, porque eu fiz meu MBA em Marketing de Serviços na SPM. Eu fui da primeira turma da MBA de Marketing de Serviços. Muito bom falar com egresso. Há mais de 20 anos isso. E o aprendizado que eu tive naqueles 2 anos, eu tenho eles dentro de mim regularmente. Assim, foi muito impactante para mim realmente estar na SPM nesse MBA. Foi muito bom mesmo. Muito bom ouvir isso, Luiz, para me dar a chance também de falar de um outro elemento que nós temos lá, que a gente tem discutido, que é o Lifelong Learning. Volte para a SPM. Veja que cursos tem. Não estou aqui divulgando a SPM. Volte a estudar, procura. Tem ótimas instituições que podem fazer isso também. Mas essa constância, esse encontrar pessoas diferentes daquelas que você encontrava sempre, vai o que trazer para você? Novas ideias. Exato. Você vai se tornar mais criativo. Exato. Silvio, agora chega a parte do podcast que eu cobro, né, do entrevistado um presente. E eu quero que você me pague esse presente, me dê o presente, que é o melhor conselho que você pode deixar para a gente aqui. Ó, Luiz, eu vinha pensando no caminho, né? Ele vai me perguntar o que eu daria de conselho. Eu teria alguns conselhos, né? Até conselhos de o que não fazer, né? Mas eu vou preferir seguir dentro do tema que eu tenho pesquisado, que é em termos de criatividade. As pessoas têm ideias. Vamos olhar mais para o humano, vamos chegar mais próximo, vamos fazer equipes que tenham as pessoas da operação para tomar discussão, para discutir qual é a máquina que eu vou comprar. Por que eu não? Será que eu não tenho uma solução melhor ou que vai combinar com uma ideia que eu já tive antes? Então, aproveitar as ideias, trazer pessoas para conversar, isto é essencial. Então, foco no humano, porque a tecnologia nos disponibiliza muitas possibilidades de nos tornarmos muito iguais aos nossos competidores.
Então, o que vai nos distinguir é quando eu conseguir criar um ambiente criativo. E não basta colocar um escorregador, não. Tem isso, tem empresa que diz, eu vou colocar um escorregador do primeiro para o térreo, vai ficar um ambiente criativo, vou botar um lugarzinho lá para o pessoal descansar. Não é isso. É abertura para ideias, é escutar, é conectar, é experimentar. Eu estive na Amazon outro dia, acho que o ano passado, e tive a chance deles contarem o processo criativo. Eu achei fantástico. Apresenta a ideia numa lauda. A gente discute, se passar de uma lauda, não vale. Apresenta em uma lauda. Se você for aprovado, você tem R$5.000. Se você conseguir fazer um início, mostrar o que você vai fazer com isso aqui, você pode seguir. Não sei se essa política ainda existe, não sei se é uma política internacional, mas foi um exemplo que eu tive lá que eu acho que vale a pena a gente pensar. Será que uma ideia muito boa vai depender de alguém que escreveu um material de 30 laudas? Se ele não conseguir escrever num pitching, que é uma página, aquilo ali provavelmente não vai para frente. Não vai para frente. Você sabe que você me lembrou, você falando agora da escutar a operação, eu me lembrei quando começaram as portas giratórias em banco, há mais de 30 anos, eu trabalhei boa parte da minha vida com segurança, eu descobri com um vigilante, ele que me contou pela pesquisa e pela percepção dele, que na época as pessoas fumavam muito mais do que fumam hoje, que o maço de cigarro que tinha um papel espelhado acionava, naquela época, com aquela tecnologia, acionava e travava a porta giratória. Então é muito importante escutar realmente a operação. Silvio, te agradeço demais sua presença, foi muito bom. Realmente foi uma conversa muito boa, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Luiz, e as portas estão abertas. Quando você quiser visitar a SPM, ver o que a gente está criando lá, volte para lá que você vai gostar. Vou voltar com certeza. Agradeço você que nos assistiu até agora. Peço que você se inscreva em nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso site omelhorconselho.com.br e o nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.